Durante transmissão ao vivo, o advogado Dr. Ezequiel Silveira, que defende presos políticos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, juntamente com a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, falou sobre as perspectivas de ação em 2024 para enfrentar as arbitrariedades a que esses cidadãos estão sendo submetidos. O advogado comentava os últimos posicionamentos da Ordem dos Advogados do Brasil, que passou a notar alguns abusos quando esses excessos se estenderam a outros presos, e apontou a necessidade de ação pela via legislativa, fazendo funcionar os mecanismos de freios e contrapesos previstos em qualquer sistema que preveja a separação de poderes. Silveira disse: "Vamos entrar o ano de 2024 e a missão número 1 vai ser atacar na frente legislativa para que o parlamento freie essas arbitrariedades que estão sendo cometidas pelo Supremo Tribunal Federal." Silveira explicou: "Pelo jeito, o Supremo Tribunal Federal não vai voltar atrás, não vai dar direito de defesa a essas pessoas. Quer condenar todas. E a alternativa que nós estamos vendo nesse momento é recorrer ao Congresso Nacional para que exerça um mecanismo de freios e contrapesos e pare o Supremo Tribunal Federal, freie os abusos que eles têm cometido." Ezequiel Silveira relatou as propostas que já estão em tramitação, como o PL do senador general Hamilton Mourão, que concede anistia para as acusações de crimes graves, o PL do deputado delegado Ramagem, que altera a Lei 14.197, que revogou a Lei de Segurança Nacional e instituiu os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Os dois projetos já estão nas mãos de comissões comandadas por petistas. O advogado relatou que uma nova PEC foi protocolada pelo senador Márcio Bittar com as assinaturas de outros 28 senadores. No protocolo constam os senadores Márcio Bittar, Marcos Rogério, Jorge Seife, Rogério Marinho, Carlos Portinho, Hamilton Mourão, Messias de Jesus, Plínio Valério, astronauta Marcos Pontes, Marcos Duval, Eduardo Girão, Alan Rick, Ciro Nogueira, Damares Alves, Flávio Bolsonaro, Tereza Cristina, Jaime Bagatoli, Isalci Lucas, Eduardo Gomes, Magno Malta, Stevenson Valentim, Zequinha Marinho, Luiz Carlos Reise, Esperidião Amin, Nelsinho Trade, Doutor Irã, Cleitinho, Lucas Barreto e Wellington Fagundes. Essa PEC concede anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e restaura seus direitos políticos. Ouça o texto da justificativa da PEC do senador Márcio Bittar. Justificação. Esta proposta de emenda à Constituição tem como objetivo conceder anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 e restaurar os direitos políticos dos cidadãos declarados inelegíveis em face de atos relacionados às eleições de 2022. A Constituição Federal positiva em seu artigo 1º como fundamento da República Federativa do Brasil a cidadania e o pluralismo, bem como institui em seu artigo 5º como direitos fundamentais a livre manifestação do pensamento e a liberdade de reunião. É com o objetivo de resguardar esses direitos que apresentamos esta proposta de emenda à Constituição, a fim de colocar um fim à perseguição que vem sendo perpetrada contra inúmeros cidadãos brasileiros, sejam políticos ou não, por conta de suas opiniões e posicionamentos ideológicos. Cumpre lembrar que no curso dos chamados atos de 8 de janeiro, apenas uma pequena parcela dos manifestantes se envolveu em atos violentos, ao passo que a grande maioria dos cidadãos ali presentes agiram a todo momento de forma pacífica e, mesmo assim, muitos foram presos e processados injustamente. Além disso, propomos a restauração do pleno gozo dos direitos políticos dos cidadãos que foram declarados inelegíveis ou perderam seus mandatos em face de atos, declarações e manifestações relacionados às eleições de 2022. Pelo exposto, certos de que as medidas aqui apresentadas representarão um fortalecimento da democracia e cidadania, solicitamos o apoio dos ilustres pares para a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição.
Questionado sobre qual seria a melhor proposta, o advogado Ezequiel Silveira disse: "Qual é a melhor? Sinceramente, a que der para aprovar. As pessoas estão sofrendo, estão em uma situação difícil e a gente precisa fazer o que for necessário para ajudar essas pessoas a enfrentarem essas dificuldades que eles têm vivido." Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 29 meses, jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. É só isso que nós queremos. Tudo isso existe lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal e tem que se atentar para isso. Então é isso. Ninguém aqui está pedindo privilégio para ser o ninguém. Os réus do 8 de janeiro não são melhores que os outros réus. Os presos do 8 de janeiro não são melhores que os outros presos. Só que os outros presos, eles têm direito a ampla defesa, ou contraditório, com todas as dificuldades, as vicissitudes da advocacia criminal que a gente tem, mas nada se compara a esses absurdos que estão acontecendo. Então, da mesma forma que os réus do 8 de janeiro não são melhores que os demais presos, eles também não podem ser tratados de forma pior, que é o que está acontecendo. Essas pessoas não têm direito a ampla defesa que está previsto ali na Constituição Federal. Então, a gente fica feliz que houve essa manifestação. Agora, deixa eu falar para vocês. Nós não desistimos ainda da sustentação oral presencial para a defesa dos nossos clientes. E nós vamos continuar insistindo. E se a OAB agora resolveu se manifestar, eles vão ter que dar um jeito de conversar com o Supremo Tribunal Federal, eles vão ter que ouvir as nossas defesas. Vocês já viram, nós já temos aí julgamento de recebimento de denúncia, já temos os embargos, já temos julgamento do mérito de diversas ações penais, e nós já vimos que plenário virtual não presta, não serve. Essas pessoas estão sendo julgadas sumariamente à revelia da defesa, porque os argumentos da defesa, seja em sede de alegações finais, seja em sede de sustentações orais, não são apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. E eu tenho que comprovar. Entendeu? Então, assim, é um absurdo que está acontecendo e nós vamos continuar denunciando. Para finalizar, né? Finalizando aqui, a gente já está aí com quase 50 minutos de live. Vamos tentar fechar com 1 hora. Trouxe aqui algumas propostas legislativas que estão tramitando no Congresso Nacional que visam resolver essa situação. Pelo jeito, o Supremo Tribunal Federal não vai voltar atrás, não vai dar direito de defesa a essas pessoas, quer condenar todas, né? E
A alternativa que nós estamos vendo nesse momento é recorrer ao Congresso Nacional para que exerça o mecanismo de freios e contrapesos e pare o Supremo Tribunal Federal, freie os abusos que eles têm cometido. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas propostas legislativas que a gente sabe que já estão tramitando ali no Congresso, e nós vamos entrar o ano de 2024. A missão número 1, a gente enquanto advogado, enquanto associação, vai ser atacar na frente legislativa para que o parlamento freie essas arbitrariedades que estão sendo cometidas pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, quais são as propostas legislativas que nós já temos aí tramitando? Nós temos o projeto de lei 5064, que é do senador Hamilton Mourão, né, que concede anistia aos acusados e condenados pelos crimes, né, os crimes mais graves, golpe de Estado e extinção violenta do Estado Democrático de Direito, em razão das manifestações ocorridas em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro. Esse aqui foi o que a gente fez aquela enquete, né? Vencemos aqui por 374 mil a 304 mil. Então, hoje essa matéria, até a última movimentação dela foi no dia 15/12, está com a relatoria da Comissão de Defesa da Democracia do senador Humberto Costa, do PT. Então, esse projeto de lei aqui, quando ele saiu, nós apoiamos com todas as forças, porque era a alternativa que nós tínhamos ali naquele momento, mas hoje eu já não sei se é se é o ideal nesse contexto, mas a gente não pode descartar nenhuma medida, né, porque de repente um é negado, a gente tem outro aqui para colocar para frente, a gente não vai descartar, mas para mim é o menos melhor, né? Vamos dizer assim, porque ele só anistia dos dois crimes mais graves, né? Os outros crimes permanecem, então não atinge, por exemplo, os réus do inquérito 4921. Então, ajuda, né? Não resolve, mas ajuda. Agora tem outro projeto de lei, que é do deputado delegado Ramagem, que é o PL 5793, que esse daqui ele já é bem mais completo, né? Ele altera os artigos do golpe de Estado e da extinção violenta do Estado Democrático de Direito, né? Bem como dá outras providências. Então, esse projeto de lei aqui, ele é mais bem elaborado. O pessoal da assessoria lá, o delegado Ramagem, a Vanessa, toda a equipe lá, desenvolveram esse projeto de lei aqui, que está muito bem escrito, né? E que dá uma interpretação mais fidedigna ao espírito da lei. Veja bem, em um desses artigos aí, 359, ele fala que golpe de Estado tentar impedir com violência ou grave ameaça o exercício dos poderes constitucionais. Esse projeto de lei, ele fala tentar impedir com violência ou grave ameaça à pessoa o exercício dos poderes constitucionais. Então você vê aí que há uma diferenciação, porque uma coisa é você ameaçar uma pessoa, outra coisa é você riscar uma cadeira. Você não pode dar o mesmo peso de um crime contra a vida de alguém de um crime contra um patrimônio, ainda que seja da União. Então, você precisa ter uma razoabilidade nisso, e o ministro está utilizando, o ministro Alexandre de Moraes, acompanhado pelos demais ministros do Supremo Tribunal, em sua grande maioria, está tratando o riscar de uma cadeira, o rasgar de um livro com o tirar a vida de alguém, né? Então, não há razoabilidade. Então, esse PL aqui, nós estamos apoiando ele fortemente, do delegado Ramagem, e nesse ano de 2024 nós vamos entrar firmes. A tramitação dele hoje, anteontem, né, dia 20/12, ele foi para a Comissão de Constituição e Justiça. Então, já está na CCJ. Quem é o presidente da CCJ? CCJ da Câmara. Eu acho que é aquele deputado que é o Carequinha. Qual é o nome dele, meu Deus? Deixa eu só ver aqui rapidinho. Rui Falcão, né? Também do PT. Mas lá é voto, né? Então a gente vai trabalhar, vamos, se for necessário, de gabinete em gabinete, para que a gente faça tramitar esse projeto, essa proposta legislativa. E ontem, né, eu tomei conhecimento, anteontem, da PEC 70, que foi
iniciativa do senador Márcio Bittar, do Partido União do Acre, e foi assinada também por outros senadores aqui, Marcos Rogério, Jorge Seife, Rogério Marinho, Carlos Portinho, Hamilton Mourão, Messias de Jesus, Plínio Valério, Marcos Pontes, Marcos Duval, Eduardo Girão, Alan Rique, Ciro Nogueira, Damares, Flávio Bolsonaro, Tereza Cristina, Jaime Bagatoles, Alci Lucas, Eduardo Gomes, Magno Malta, Chiverson Valentim, Zequinha Marinho, Carlos Reis, Peritião Amin, Nelsinho Trade, Dr. Irã, Cleitinho, Lucas Barreto e Wellington Fagundes. Então, essa PEC, né, aqui não é PL. Esses dois que a gente viu, os anteriores, são projetos de lei ordinária, com quórum mais fácil para ser aprovado. Então, é mais fácil você aprovar um projeto de lei, né, os dois PLs que a gente viu lá, do que aprovar uma emenda à Constituição. Aqui você precisa de mais votos, é um mecanismo mais rígido para que haja aprovação, e a emenda é bem simples, né, altera o ADCT da Constituição para conceder anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e restaurar os direitos políticos dos cidadãos declarados inelegíveis em fatos de atos relacionados às eleições de 2022. Então, um PL uma PEC que foi protocolada anteontem, né, no dia 20/12, e está aguardando despacho, está no plenário. Próxima movimentação provavelmente vai ser designando para que haja, para que vá para alguma das comissões. Então, essa aqui é mais uma proposta legislativa que a gente vai trabalhar para ver funcionar no Congresso Nacional. E qual que é a melhor? Eu, sinceramente, a que der para aprovar, para nós, vai ajudar. Então, essas pessoas estão sofrendo, estão aí em uma situação difícil, e a gente precisa fazer o que for necessário para ajudar essas pessoas a enfrentar essas dificuldades que eles têm vivido. Então, a gente vai trabalhar entre o PL e a PEC. O projeto de lei ele é mais fácil de ser aprovado, a PEC é mais difícil, só que a PEC lhe dá um status constitucional. Então você tem ali uma maior dificuldade de aprovação, mas lhe dá também uma maior rigidez para a sua derrubada, né? E por outro lado, você tem que pensar no pós, né? A aprovação desse projeto de lei ou dessa PEC. Um projeto de lei é muito mais simples politicamente para o Supremo Tribunal Federal chegar lá, dar uma canetada e dizer, olha, essa lei aqui é inconstitucional, e derrubar e continuar do mesmo jeito que está. É uma PEC, você já tem ali uma emenda à Constituição para que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma emenda à Constituição que passou por todo o crivo do parlamento, vai um desgaste político muito maior. Então, a PEC ela é mais, dá uma maior segurança nesse sentido, embora a gente viva aí numa ditadura do Poder Judiciário, que qualquer medida que eles venham a tomar a nós não surpreenderá, tá bom? Então, são essas as medidas que estão sendo tomadas ali no parlamento. A gente gostaria de estar hoje dizendo que daqui 3 dias, quando chegar o Natal, né, essas pessoas já estariam todas nas suas casas. Infelizmente, algumas não estão. Amanhã pela manhã estarei indo lá a Papuda, visitando, vendo como é que eles estão. E a gente continua dando todo o apoio a essas pessoas. Vamos continuar trabalhando, continuar lutando, e eu tenho certeza que a justiça vai ser feita. Tá bom? Só, era isso que eu tinha para conversar hoje à noite. Deixa eu só ler aqui alguns comentários antes da gente encerrar. O Pierre está perguntando, PEC também pode ser inconstitucional. Na verdade, ele está afirmando, né? Pode. A PEC também pode ser declarada inconstitucional pelo Supremo, só que aí, como eu disse, demanda um desgaste político maior. Essa PEC ajuda no processo do Bolsonaro, aparentemente sim, porque diz que restaura os direitos políticos, né? Mas os nossos clientes também, que estão sendo condenados, estão tendo seus direitos políticos cassados, né? Então, também vai influenciar em relação a eles. Se a anistia for declarada inconstitucional, isso aqui eu já expliquei, né? Eles podem declarar isso aí inconstitucional, mas aí você demanda um esforço maior. Liberação dos nossos bens, isso daí você precisa ver com o seu advogado para que ele requeira junto ao Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, a devolução dos bens apreendidos. Gostaria de saber sobre as nossas contas, se tem previsão de ser liberados os nossos bens. As contas bancárias que estão bloqueadas, elas vão permanecer bloqueadas até o fim do processo, né? Muito provavelmente. Eu não vejo o ministro liberando essas contas antes disso. Sobre os bens que estão apreendidos aqui,
Ah, tá, entendi. Eu pensei que eram os bens de mochila, de celular, essas coisas, aí isso daí o advogado tem que requerer. E os bens que estão bloqueados, né? Aí é preciso requerer também, mas dificilmente o ministro vai liberar isso aqui antes disso. Eu vi um comentário aqui interessante, eu queria comentar isso aqui para finalizar. Nessa velocidade, este país talvez mude em 50 anos. E aí? Quem vai ter paciência para esperar esses 50 anos? Né? Porque a esquerda teve. No dia que o ministro Flávio Dino foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, a minha visão era sair uma pessoa que votava contrário aos nossos clientes, que era a ministra Rosa Weber, que era uma pessoa com pensamento mais alinhado à esquerda, e entrou um comunista. Totalmente de esquerda. Então, para nós não mudou nada. E aí eu vi gente se descabelando, que agora o mundo acabou. Gente, o mundo não acabou. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar lutando. E aí eu fiquei feliz porque o Nicolas Ferreira postou um vídeo, o deputado Nicolas postou um vídeo falando exatamente isso. O Lula teve paciência, a esquerda teve paciência, trabalharam durante 50 anos para poder chegar onde eles estão. E a gente quer simplesmente chegar lá e tomar os espaços de poder que nós deixamos eles entrarem durante 50 anos. Então, a coisa não vai mudar assim de uma hora para outra, demanda trabalho, talvez demore 50 anos. Mas eu quero ser parte dessa mudança. E eu quero que daqui a 50 anos os meus filhos tenham um país de verdade, uma democracia de verdade para viver. Ainda que a nossa vida seja apenas de luta para que as futuras gerações possam usufruir. É isso que faz de nós pessoas honradas. Ainda que a gente não possa aproveitar dessa democracia, os nossos filhos aproveitarão. Tá bom? Gente, então é isso. Luciano, amanhã estamos juntos na Papuda. Prazer te rever, meu amigo. Então, é isso. Vamos continuar lutando, não retroceder, não precipitar, resistir. Temos que ter paciência. É difícil, mas é o jeito. São de pequenas vitórias que a gente vai fazendo as nossas conquistas. Boa noite, bom fim de semana, Feliz Natal e até semana que vem. Tchau, tchau.